É isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui pra você. E eu queria contar pra você algo bem interessante e conversar com você algo muito importante nessa entrevista do presidente de ontem, voltar nessa entrevista de ontem e colocar alguns pontos, né, que eu vi hoje através de várias pessoas reportando, várias pessoas falando, várias pessoas comentando, né, sobre esse assunto, e resolvi trazer um ponto que é muito importante também, que eu não coloquei no vídeo hoje de manhã, e colocar também um outro assunto, né, que também é importante a gente relatar, né, que é o desconhecimento e também aquilo que o outro lá vem passando em suas caminhadas por aí, né? A gente precisa mostrar isso para você, né, também, que é algo muito importante a gente relatar que ele vem passando por um momento bem complicado, bem turbulento. Todo lugar que ele vai, ele enfrenta isso. Ele vai ter que enfrentar isso até o final da sua vida. Infelizmente, ele vai ter que enfrentar tudo isso, né? Ser chamado de ladrão, ser chamado de bandido, ser chamado de corrupto. Isso é algo que vai acontecer até a sua vida final, né? E isso é muito importante, a gente vai relatar também para você, né? E algo que é muito importante também a gente entender em tudo isso é que realmente houve um roubo, houve um roubo no Brasil, né? Tanto é que na época, eu falei hoje de manhã sobre os hospitais que viviam ali a, a ladeira abaixo, vários hospitais, não tinha medicamento, não tinha remédio, muitos pacientes ficavam na beira do hospital. Isso acontecia por quê? Justamente porque se desviava dinheiro para outros países. E o que o Fiuza vai dizer agora, que eu vou passar o vídeo aqui pra você, relata tudo isso que eu tô falando pra você. Acho que passou realmente da hora da gente mostrar a verdade a todas as pessoas que ainda não entenderam o que é verdade e o que é mentira. Eu acho que o Fiuza acabou de falar nesse vídeo, né? O Fiuza, jornalista Fiuza, né, lá de Jovem Pan, ele falou justamente sobre isso. Ele falou que nós passamos da hora de mostrar a verdade às pessoas que ainda não descobriram essa verdade. Justamente isso que eu quis dizer. E o que eu vim dizer aqui pra você é justamente sobre isso, né? Tem muita gente que já acordou, sim. Temos aí pelo menos uns 70% da população, do povo, que vai votar realmente no Bolsonaro. Isso eu tenho certeza pra você. 70% da população brasileira hoje está com o presidente Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro tem 30% nas pesquisas aí. Pesquisa. Mas se a gente for avaliar a pesquisa verdadeira, o Bolsonaro está muito mais na frente. E isso precisa ser falado também para você. A gente acha, pesquisa, a gente coloca a pesquisa lá na frente, o presidente está lá embaixo, não sei o que. Isso não é verdade. Se a gente for olhar a pesquisa legítima, a pesquisa verdadeira, e o povo na rua, é totalmente diferente. É só você olhar o que aconteceu ontem, depois que o presidente saiu lá da entrevista da Globo. Centenas de pessoas estavam lá para vê-lo, falar com ele, para até mesmo colocá-lo ali, agradecer, dar um abraço nele, para falar com ele. E ele recebeu todo mundo ali na porta da Rede Globo. Ou seja, ele foi recebido por milhões de pessoas. Mas você acha que isso vai passar na mídia? Não vai. A Globo não vai repassar isso. Não vai. Porque não tem interesse nisso. A Globo tem interesse no dinheiro que eles recebiam antes, nos estatais que eles recebiam antes. Isso que a Globo tem interesse. E a Globo fazer o que ela fez ontem, que demonstra o que é a Rede Globo, né? Demonstra o que é a TV Globo, né? Demonstra o que eles são de verdade, é justamente o que eles mostram que eles realmente são. Eles não têm interesse, não fizeram uma pergunta, né? Até hoje o Gustavo, lá do Poder Humano do Povo, perguntou, fez esse questionamento, colocou lá para debate ali entre outras pessoas e colocou justamente esse debate. Por que eles não fizeram uma pergunta? Ah, presidente, como é que vai ficar a saúde no seu próximo governo? Como é que vai ficar a saúde
Como é que vai ficar a segurança pública no seu próximo governo? Ninguém falou nada. Ninguém fez uma pergunta assim. Como é que vai ficar deixa eu ver uma outra pergunta aqui que poderia ter feito, mas não fez. Mas como é que vai ficar a educação no seu próximo governo? Ninguém falou. Perguntou? Não perguntou. Mas fizeram questionamento sobre quantos gás não foram entregues lá em Manaus. Isso fizeram. Outras questões também. Colocaram ali, o presidente deixou várias pessoas morrerem. Mas se esquece que eles pediram para que você fique em casa. Isso está sendo transmitido hoje por vários internautas na internet. Colocaram o vídeo ali que falam que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. Pediram, por favor, fique em casa. Não saia de casa. E mas teve lá o caso do Mandetta, né, que pediu se você tiver falta de ar, mas foi o ministro que pediu, não foi o presidente que pediu. Foi o ministro da saúde, que hoje não é ninguém. Hoje está abandonado. Hoje está na sarjeta. O ministro da saúde, que hoje vive bebendo por aí, pelos seus bares da vida, jogando sinuca pelos seus bares da vida. É isso que ele é hoje. Ele é alguém? Não é. Ele você é presidente da república. Ninguém se conseguiu ser. E aí? Essas pessoas que têm a benção só acaba caindo lá embaixo. O Moro, por exemplo. O Moro hoje está perdido. Não tem mais apoio nenhum. O Moro perdeu seu prestígio como juiz e como pessoa. Ele hoje é humilhado. Humilhado porque deixou o governo e se arrependeu depois. Mas quando ele se arrependeu depois, ele quebrou a cara. Ele se arrependeu de ter fechado as portas para o governo. Ele se arrependeu disso. Mas quando ele se arrependeu, era muito tarde. E isso acontece com vários outros que estão hoje abandonados. Rodrigo Maia, por exemplo. Rodrigo Maia, que deixou várias pautas ali perdidas. Pautas importantes. Pautas que poderiam ter sido pautadas por ele, com sua gestão. Foi pautado agora. Né? Todo esse projeto, né, que o governo vinha tentar fazer não foi à frente, porque tivemos aí um presidente da Câmara que era um banana. Hoje a gente tem um Senado que é um banana. Mas antigamente a gente tinha um presidente da Câmara que é um banana. Isso que realmente ele é. Com o pai dele. O pai dele também é um banana. Essa é a realidade que precisa ser colocada para você. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje nós temos a única chance. E eu tenho certeza que nós iremos conseguir alcançar essa última chance. Né? E tem várias matérias sendo colocadas no dia de hoje. Até que o Bolsonaro estava usando papel, né, caneta para colocar ali as suas respostas. Mas tudo isso não é verdade. Ele colocou da cabeça dele. Ele tirou tudo. Quem estava colocando papel era justamente o William Bonner e Renato Vasconcelos. Eles estavam ali com um teleprompter. Quem não sabe o que é teleprompter, eles utilizam o teleprompter para falar tudo aquilo que eles têm que falar. O que é teleprompter? O teleprompter é um aparelho que mostra ali as imagens que você tem que falar. Ou seja, eles utilizam o teleprompter. Não precisa. O Bolsonaro não precisa disso. Ele é espontâneo. Ele fala o que ele precisa falar. Ele falou sobre tudo aquilo que ele precisava falar naquele exato momento. Muitas coisas ocultaram ele de falar. E foi ocultado de falar. E isso precisa ser colocado também para você. Né? Tem vários vídeos aí mostrando exatamente o que o Bolsonaro falou e o que ele foi impedido de falar. Travaram o microfone dele. Simplesmente. Por que eles fizeram isso? Vão fazer isso com o Lula? Não vão. Vão fazer isso com Ciro Gomes? Não vai. Vão fazer isso com Simone Tebet? Provavelmente não. Porque eles têm um único interesse. O interesse em voltar com o dinheiro que eles recebiam através
dos seus projetos. E isso preciso falar também para você. Todo esse projeto que eles têm é justamente isso: voltar a receber o dinheiro que eles perderam. Por que a Globo hoje está falindo? Porque a Globo, ela foi dependente do Estado, dependente do dinheiro da verba pública durante muito tempo, durante 16 anos de governo do Lula, Dilma e Temer. Ou seja, eles foram dependentes da verba pública, verba que eles recebiam através dos seus institutos e até mesmo através dos mecanismos. A Lei Rouanet, por exemplo, que dava para diversos artistas. Além da Globo, tinha seus artistas, jornalistas, tudo estava ali, a pasta para receber um dinheirinho. E não era pouco não, tá? Era muito dinheiro. É por isso que eu voltava dinheiro para os hospitais, voltava dinheiro para a saúde, para a educação, para uma série de fatores. E por isso, e quanto mais crescia as estatais, mais dificultava a situação no Brasil. E por isso, hoje, a gente tem uma gestão que é diferente. Essa é a gestão que vai mudar a situação do nosso Brasil. Já vem mudando e vai mudar ainda mais. E isso precisa ser colocado, né? Quando a gente vê toda essa questão política suja que a gente está vendo hoje, mas existe algo que é muito melhor do que isso, que é o bem lutando contra o mal. Isso precisa também ser repassado para você, né? A gente está vendo toda essa questão política e suja, né, que fizeram ontem com o presidente, que eles vão fazer hoje com o Ciro Gomes, metade do que eles vão fazer, que fizeram com o presidente. Não vão fazer nada. Eles vão só perguntar ao presidente: o Ciro Gomes, o que você vai fazer na sua próxima gestão? Isso eles vão perguntar. Eles vão ficar tranquilos ali com o Ciro Gomes. Agora o presidente e nem chamaram, olha só, nem chamaram o Bolsonaro de presidente, chamaram de candidato. Eu quero ver o William Bonner ter que engolir o presidente da República mais 4 anos. Que eles vão ver a cara de pau deles. Eles vão ter que engolir ali o presidente mais 4 anos. É isso que eles vão ter que fazer. Porque o presidente vai ganhar de novo, com certeza. Não tenho dúvidas disso. Eles vão ter que engolir o presidente Bolsonaro mais 4 anos. Tanto é que ontem, repassando aqui para você novamente, ontem o YouTube, depois que o presidente saiu ali da entrevista, o YouTube subiu 100%. Tanto a Globo caiu para 21%. Olha só a diferença do YouTube para a Rede Globo. A Globo chegou a 21%. 21% de pontos. A Globo perdeu 30 e poucos por cento da porcentagem ali entre a Rede Globo e YouTube. Ou seja, a Globo perdeu muito no dia de ontem. E isso é uma vitória para todos os conservadores. Porque a partir daí a gente vê quem está na frente e quem não está. Eu queria ver hoje o gráfico. Vamos ver o que vai acontecer no dia de hoje. Eu tenho certeza que esse gráfico vai continuar. Ali vai chegar no máximo 30 pessoas, no máximo 30% da porcentagem, porque é Ciro Gomes, mas não vai aumentar tanto assim. Você pode ter certeza disso. Ou seja, o YouTube vai ser mais sacante ainda para o próprio lá Ciro Gomes. Ou seja, a oportunidade que ele vai ter hoje é bem pequena. As pessoas já sabem quem vai votar. Essa escolha não vai adiantar muita coisa. Só você vai lá fazer a parte dele, né? Mas o pessoal já sabe quem será o novo presidente. Isso eu tenho certeza disso.
Só a gente vê o que aconteceu no dia de ontem. O gráfico subiu e ao mesmo tempo desceu logo após a entrevista do presidente. Isso significa que a chance que o presidente já está totalmente praticamente eleito. Isso não precisa nem até uma criança já sabe. Isso a gente já sabe que vai acontecer, né? Então é isso que a gente precisa repassar isso também para você. Isso é mentira, isso não é verdade. É só você olhar, tem um monte de gente apostando isso aí hoje. O gráfico mostra a realidade que muitas vezes você não desconhece. Tem muita gente apostando. Eu postei ontem à noite, eu peguei do próprio site do gráfico, né, a postagem real, ali em tempo real. Eu estava monitorando o gráfico o tempo todo da entrevista e após a entrevista também. Ou seja, eu monitorei todos os passos do gráfico, se ele estava caindo, se ele estava cedendo, se ele estava e se manteve estável na hora do presidente e depois caiu para 21 pontos. Ou seja, esse é o poder da Globo hoje. E por que a Globo está cada vez mais perdendo? Porque ela só sabe mentir. Esse é o grande problema da Rede Globo hoje. Ela não faz mais jornalismo, ela faz algo que é surreal. Ela costuma usar a política e a mentira para conseguir enganar o povo. E isso, as pessoas já perceberam isso. Então é isso que precisa também passar para você, né? Porque a Globo ela tem um histórico do passado que prova tudo isso que eu estou falando para você. O próprio Olavo de Carvalho ele tem um documentário falando sobre as pessoas que manobram, que usam a máquina para manobrar as pessoas, ou a mídia que usa para manipular as pessoas. E a Globo tem esse poder de manipular muitas vezes as pessoas. O que eles fizeram na pandemia, por exemplo? Eles usaram ali o seu projeto para manipular as pessoas, para fazer fique em casa, não sai não sai de casa porque senão você vai pegar Covid. Eles fizeram isso muitas vezes. E as pessoas ficaram com medo, desesperadas. Não vou sair de casa não vou ficar em casa. Tem pessoas que ficam com síndrome do pânico, com depressão, porque não podia sair de casa. Porque ficou com medo de sair de casa. As pessoas ficaram com medo. Tem pessoas que morreram por pânico. Então, isso é surreal o que a gente vem vivendo e mostrando para todas as pessoas que precisam entender isso, né? Agora, enquanto a gente tem uma mídia independente que não fica dinheiro público, eu mesmo faço meus vídeos gratuitamente aqui, uso meus vídeos gratuitamente, né? Sem pagar nada por isso, sem ganhar nada por isso. Estou aqui gratuitamente porque eu acredito no Brasil, eu acredito no presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse é o motivo que eu estou aqui. Eu acredito que esse Brasil vai continuar mudando com o presidente. Por isso que eu estou aqui. Se eu não acreditasse, se eu soubesse que esse presidente o presidente é mentiroso, ou tem um monte de série de coisas contra ele, que seja verdade, eu estaria aqui. Se o presidente fosse um canalha, um mentiroso, sei lá o que mais, eu não estaria aqui divulgando, fazendo vídeo sobre ele, falando sobre ele. Jamais estaria aqui. Entendeu? Porque eu jamais colocaria meu nome para divulgar ou falar qualquer coisa, ou apoiaria um presidente que seja um corrupto ou mentiroso. Jamais faria isso. Eu tenho consciência disso. Eu tenho a cabeça tranquila. Enquanto a gente vê lá na frente um monte de mentirosos que usa da sua mentira para ganhar seu voto. Usa a sua mentira para ganhar o seu voto. Como aconteceu recentemente aí com Lula, Ciro Gomes. Ciro Gomes, que foi ministro e tem uma empresa ligada ao Lula, aonde distribuía água vendia água aos moradores
lá do Nordeste. É do Ciro Gomes. Ciro Gomes perdeu boa parte dessa empresa dele. Hoje ele fornece, continua fornecendo, ainda tem essa empresa, mas a empresa bem pequena. Mas a empresa que fornecia a água pertence a Ciro Gomes, ao irmão dele. Toda essa empresa pertence a eles. A empresa que levava água para o Nordeste. Ah, mas tem um programa da água, é justamente esse. É levar água, mas através de carro-pipa. Bolsonaro fez ao contrário. Ele abriu um pouso artesiano e levou água para todo mundo. Essa é a diferença de você mandar um carro-pipa, um caminhão-pipa, ou abrir um poço. Abrir um poço, vários poços que foram abertos, se eu não me engano, foram 250 poços artesianos para levar água para a população. E olha só a diferença. Poços artesianos que foram abertos para levar a água para a população, enquanto o outro lá levou água através de caminhão. Ah, você tem que molhar sua planta, tem que sobreviver com a água, mas através do caminhão. Ah, faltou água? Ah, espera o caminhão chegar. E aí? Olha só a diferença de tudo isso. O que aconteceu no Nordeste, o que aconteceu nos outros governos, é justamente isso. É levado através do caminhão-pipa. E hoje tem água através dos poços artesianos. Olha só a diferença. A diferença de um para o outro. E isso preciso também colocar para você. Agora eu também queria colocar aqui, eu não vou transmitir o vídeo, mas eu queria colocar só um trecho do vídeo do filme da Jovem Pan, porque tem direitos autorais, mas eu queria colocar esse vídeo aqui pra você. E Lula chegou a Juiz de Fora, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira, foi recebido por uma grande quantidade de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em avenidas e calçadões da cidade, pessoas favoráveis ao chefe do executivo protestaram contra a sua presença vestindo as cores da bandeira do Brasil e chamando o petista de ladrão. Em um dos vídeos que circula nas redes sociais, um manifestante aparece carregando 2 bonecos com Lula preso em uma gaiola. Outros vídeos também mostram pessoas carregando faixas com os dizeres, abre aspas, Lula ladrão e Lula nunca mais, fecha aspas. Lula foi recebido no aeroporto da cidade pela prefeita Margarida Salomão e pelo deputado estadual Roberto Cupolillo, que também são do PT. Para evitar cruzar com as manifestações contra ele, o Partido dos Trabalhadores alegou ter recebido informações de um suposto ataque que Lula poderia sofrer e mudou o esquema de segurança e o local da visita dele à cidade mineira. Em outro lado da cidade, a falta de público e apoio ao petista voltou a ser motivo de piada nas redes sociais. Um vídeo que circula nas redes mostra um pequeno grupo esperando Lula chegar ao museu. Acompanhe. Aí, gente, a grande concentração para receber o ladrão Lula aqui em Juiz de Fora, olha aí. Hoje, 11 de maio. Vai receber o ladrão. Olha aí. De apoio ao presidente Jair Bolsonaro, elas são sempre abertas, são multidões por onde ele passa no Brasil, inclusive no antigo reduto confortável do ex-presidiário, que era o Nordeste. Hoje o presidente Lula passeia, visita o Nordeste, sempre muito bem recebido. As pessoas, motocicletas, né, sendo organizadas aí, milhares de motos, já foram 3, 4, 5 motocicletas. Então essas imagens, elas devem ser estarrecedoras, não apenas para o partido do ex-presidiário, mas também para esses institutos de pesquisa que insistem numa falácia, que insistem numa mentira. Inclusive um instituto recentemente disse que Lula poderia vencer no primeiro turno
e depois disse também que o presidente Jair Bolsonaro, caso ele fosse para o segundo turno, que ele perderia de absolutamente todos os candidatos. A mesma coisa que nós ouvimos em 2018. O presidente Bolsonaro perde, o candidato Bolsonaro perde para absolutamente todos os candidatos no segundo turno. E não foi bem isso que aconteceu, né? Muita gente, obviamente, em 2018, votou no candidato Bolsonaro. Muita gente votou até para tirar o PT, né, do poder, para limpar e não deixar que o PT voltasse ao poder. Nós tivemos a transição ali do presidente Michel Temer, mas agora nós temos as pessoas que vão votar com convicção porque as políticas foram apresentadas, as plataformas foram apresentadas, né? O combate à corrupção foi apresentado, as plataformas liberais de liberdade, como falamos, né, no nosso primeiro comentário, falando do novo ministro das Minas e Energia, o Adolfo Saxida, e as políticas hoje mostram que mesmo dentro de uma pandemia aí nefasta que atingiu todo o globo, está na hora de tirar das sombras quem são os artífices. Você, Fiuza, temos 3 minutos e meio. Está na hora de tirar das sombras quem são os artífices desse negócio chamado democracia sem povo. Está na hora de tirar da sombra. Porque é claro que existe uma urdidura da descondenação, né, da transformação do Lula em ex-ladrão, né, vagando como uma assombração aí pelo país, evidentemente rejeitado, repudiado, detestado, porque assaltou o país, assaltou o povo. E isso não é natural, isso não é uma teimosia petista, isso é um plano, isso é um projeto. E eu acho que está na hora de tirar da penumbra. Quem são esses? Quem é que patrocina isso? O consórcio a gente já sabe. Agora, nós vimos, por exemplo, no evento em Boston, né, patrocinado pela Fundação Lehman. Então nós vimos o senhor Jorge Paulo Lehman, né, um multibilionário ou talvez trilionário, não sei, mas eu não tenho nenhum preconceito contra quem ganhou dinheiro. Eu queria dizer uma coisa sobre o que o Fiuza falou ali, que é algo muito importante, é quem financia todo esse sistema que a gente vê, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. É algo que é muito importante a gente relatar, e algo que é importante porque a gente está lidando com pessoas que estão envolvidas no mundo inteiro. Por que eu estou falando isso? É só no Brasil que acontece isso? É só lá na Argentina que está acontecendo isso? Não, é o mundo inteiro. A esquerda, ela funciona no mundo inteiro. A gente vê o que está acontecendo agora na Colômbia, está acontecendo também no Chile, está acontecendo em Nicarágua, está acontecendo em diversos outros países também. Venezuela, Cuba, entre outros, vários outros países também, no Paraguai, né? Ou seja, uma questão que a gente vê, no Paraguai não, é outro país que eu esqueci o nome, mas a China, por exemplo. Ou seja, todos esses países têm o objetivo de conseguir o que eles querem no seu projeto. E quem está bancando tudo isso se chama os empresários, como o dono da eBay, Jorge Soros, entre outros, que são a favor do aborto, das drogas e entre outros projetos também. É isso que a gente precisa ficar claro para você, né? E o que a gente vê hoje é muito pouco do que eles pretendem fazer com o Brasil, se caso o outro lá volte ao poder. Muito pouco. O que vai acontecer com o Brasil é uma destruição total. O que vai acontecer aqui no Brasil, isso não vai acontecer se Deus quiser não, mas seria o fim
da nossa liberdade, o fim da nossa vida para todos nós que somos brasileiros. Eu digo isso porque eu já vi pessoas, eu já vi histórias de pessoas, já conversei com pessoas que viveram tudo isso que eu tô falando pra você. Tudo isso que eu tô falando pra você aqui, tudo que eu venho falando até agora, sobre comunismo, socialismo, tudo isso, eu conheci pessoas que viveram tudo isso. Tudo isso e muito mais. Teve pessoas que teve a sua filha morta. Teve pessoas que teve sua família destruída pelo poder. Simplesmente por isso. Pelo poder de um governo tirano. Teve pessoas que foram queimadas vivas. Queimadas vivas. Ou mortas através dos mecanismos que eles podiam fazer. De tudo que você poderia imaginar, eles fizeram com essas pessoas. Tem uma pessoa mesmo, que eu não vou falar o nome dela aqui, mas ela foi queimada. Queimaram parte da sua pele. Uma parte da sua pele foi queimada. E isso é triste, isso. Muito triste. E isso não é uma mentira, não é uma ilusão, é apenas real. Pessoas que estão sofrendo lá nesses países. Pessoas que apoiam o mesmo candidato que hoje vem a candidato à presidência. Isso é preciso ser colocado para você. Eu tive contato com algumas pessoas que esteve na mesma situação, situações que viviam de tristeza, uma tristeza, uma dor muito forte. São pessoas que passaram o pior momento da sua vida e que hoje têm a chance de sobreviver aqui no Brasil. Isso precisa ser colocado também para você. Então, a importância disso, quando eu vim falar aqui para você, tudo isso, até mesmo questão da igreja mesmo também, é porque eu sei, tudo isso que aconteceu lá pode acontecer aqui. De uma forma ou de outra, isso pode acontecer. Né? E a gente precisa entender esse jogo também. A gente precisa rever tudo isso. Quando a gente vem falar aqui pra você, tudo isso que eu tenho falado, tudo que eu tenho colocado, até mesmo na rádio, até mesmo no YouTube, ou qualquer outro local que eu tenho colocado meus vídeos, porque justamente é que tem pessoas que viveram tudo isso. Tudo isso que eu tô falando. E hoje nós temos uma pessoa que busca sim a sua liberdade. Que não deixou. Hoje, 4 empresários que apoiam o presidente, porque são apoiadores do presidente, foram recebidos pela Polícia Federal. Mas eles são culpados. Estão influenciando as pessoas. Estão ajudando o Brasil. Estão apoiando o Brasil. E hoje se fecha 4 portas de empresários que estão ali levando emprego para a população. Sabe quantas lojas tem da Van aqui no Brasil? Milhões. São 250 lojas. Sabe quantos empregados tem na Van? O dono da Van tem? São milhões de empregados. Milhões de pessoas que estão trabalhando para sustentar a sua família. Pais, mães, família. Tudo isso eles empregam dentro da Van. E fora as pessoas que eles ajudam também. Eu já vi o dono da Van ajudar várias pessoas. Na época da pandemia mesmo, teve uma senhora que não tinha dinheiro para pagar as suas contas, nem para comprar mais bala para poder vender. Ele falou: não, toma aqui um dinheiro para você pagar suas contas, pagar seu aluguel e ainda comprar mais doces para você beber. O dono da Van, ele fez isso.
qual empresário que está do lado do Lula hoje, do outro lado lá, que já fez isso? Você já viu fazer isso? Não viu. Mas o dono da Avião fez. Outros empresários também fizeram. Então, essa é a diferença de um empresário que hoje tenta ajudar as pessoas de um outro empresário que não ajuda ninguém. Só ajuda seu próprio interesse. O dono da Líder, por exemplo, ele ajuda alguém? Não. Ele apoia alguém? Não. E você já viu ele fazer alguma coisa de bom para alguém? Eu nunca vi. Eu nunca vi esses empresários que hoje estão do lado de lá apoiar alguma coisa, ajudar alguém em alguma coisa. Eles apoiam seu próprio projeto de poder. Esses artistas que hoje estão aí fazendo vídeos criticando o presidente, você já viu ele apoiar alguém? Já viu dar apoio a alguém? Nunca vi. Eu nunca vi um artista sequer ajudar pessoas que estão carentes, pessoas que estão necessitadas. O Luciano Huck, né, da última vez, quando houve aquele lance lá em Manaus, ele fez panelaço contra o presidente. Gustavo Lima foi lá e levou 50 respiradores, 50 cilindros de refrigeração, 50. Acho que foi mais de 50, acho que foi 100, se eu não me engano, que foram 100 cilindros num avião para ajudar aquele povo que estava precisando. E aí, olha só a diferença. Olha só a diferença de um para o outro. Olha a diferença de um cantor, de um artista. Da Globo, ainda por cima. Olha só a diferença. Mas ele comprou um avião através do BNDES. O jatinho dele foi comprado com o seu dinheiro. Seu dinheiro. Financiado através do seu dinheiro. Artistas também que na época do outro lá também compraram carro, compraram casa, compraram mansão, compraram ilha, tudo com o seu dinheiro. O dinheiro que você paga seus impostos. Cada imposto que você pagou, né, através do Lula, pagou através do presidente Lula, você pagou a cada artista. Cada um desses artistas que hoje estão explorando na internet. Você deu dinheiro para todos eles. Para eles comprarem carro, mansão, ilha, tudo que eles podiam comprar. São milionários. Eles não precisam desse dinheiro. Mas mesmo assim, eles não abriram mão. Hoje eles ganham apenas 3%. 3%. Antigamente era 50%, 60%, 80%. Tudo que ia para eles. E você precisava de saúde, não tinha. Você não tinha saúde. Você ia no hospital, tinha ali pessoas camadas, não tinha médico direito. Não tinha nada disso. Os hospitais viviam superlotados. Quem não se lembra dessa época? Tem vídeos, tem histórias aí de pessoas que morreram porque não tinha medicamento. Não tinha nada para poder se manter. Por quê? Sabe por quê? Porque ele decidiu dar dinheiro para os artistas, para a Copa do Mundo. Tudo para isso. Enquanto você passava necessidade. E hoje a gente tem um governo que sobra dinheiro. Sobra dinheiro para fazer o que ele precisa fazer.
E por quê? Porque nós temos uma gestão. Essa é a grande diferença. A diferença de uma gestão para outra é que hoje está sobrando dinheiro. Antigamente não sobrava. Todas as empresas hoje que pertencem ao governo, Correio, estatais, estão dando lucro. Lucro. Banco do Brasil, lucro. Caixa Econômica, lucro. BNDES, lucro. Petrobras, lucro. Tudo isso. Antigamente você via notícias assim de empresas dando lucro? Não. Você só via dinheiro sendo distribuído para ter deputado. Na campanha mesmo, mandava rios de dinheiro. O dinheiro tá na cueca, escondido. E isso que foi o mensalão. Mas não existe prova. Tanta foto aí, tanta gente, tanta prova, tanto jornal que foi colocado na época. Quase todo dia tinha um político lá envolvido com dinheiro na cueca, dinheiro não sei onde, dinheiro debaixo do sapato, dinheiro debaixo da cama. Porque é assim que funcionava a política. Era assim que funcionava. E sempre funcionou assim. Mas isso mudou. E vai mudar ainda mais. Então, pessoal, fica aí o meu recado pra você. Vamos analisar um pouquinho pra você que tá indeciso, pra você que tá... não sei se eu voto no Bolsonaro, se eu voto no Lula, se eu voto no Ciro. Pensa um pouquinho, analisa. O que a gente precisa analisar. O que esse governo tem feito, o que o governo atual tem feito, o que o governo antigo tem feito. É isso que a gente precisa fazer. É hora da gente começar a repensar. O caminho que a gente tem agora é justamente isso. Repensar. Vamos repensar, vamos estudar. Vamos ver o que esse governo fez bom, o que o outro governo fez, que tá tudo aí. Se você entrar no IBGE, Secom, vai lá no Secom, site da Secom. Entra no site secom.com.br, .gov.com.br. Aí você vai ver tudo lá. Todo o histórico do governo. Aí você começa a entender o que esse governo tem feito, o que o outro governo fez. Você pode até procurar no site tem um site também que você consegue achar tudo aquilo que o outro governo fez e que esse governo está fazendo, né? Que é o Transparência, Portal da Transparência. Vai no site do Portal da Transparência, bota lá. Aí você vai saber tudo que eu estou falando para você. Quanto foi desviado, quanto foi investido, quanto foi gastado, quanto desperdício de dinheiro foi gastado. Tá tudo lá. Os desvios, obras que foram feitas em outros países, tudo lá. Na Nicarágua, em outros países, tudo lá. Tá tudo documentado. Tudo documentado no site do Portal da Transparência. E aí? Nesse governo